Fala nação! Tudo sussa? Nesse vídeo veremos a chegada de La Cruz no CT do Flamengo. Veja como ele foi recepcionado, até o Zico estava presente. Que moral, hein? Também tem informação de Vene Casagrande sobre Joia que tá brilhando na copinha. E Paparazzo rubro-negro fala da proposta do Monterrey para o Cebolinha. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom dia, nação. Já estou acá. Um abraço grande. Oh, mestre, como estás? Tudo bem? Bem-vindo. Bem-vindo, né? Bienvenido. Bem-vindo. Un placer, muchas gracias. Gracias. Suerte para usted. Ahora sí estamos bien. Sí. ¿Una foto acá? Sí. Para mí también. Muchas gracias. Lo dejo tranquilo trabajar. Tranquilo. Juego a juego. Vamos juntos. Vamos juntos. Ahora estamos juntos, así que vamos a tener que ir caminando juntos. Sí. Vamos a volver a erguer las copas. Seguramente. Bueno, un placer. Un placer. Lo dejo tranquilo. Suerte. Gracias. Falar de MLS, jogador que o Flamengo segue insistindo, quer porque quer contratar o Evander. O Evander é bagre? Longe disso, não é bagre. É um bom jogador. O Vitinho também não era bagre, o Vitinho era um grande jogador, só que era soneca. E esse foi o maior problema dele no Flamengo. Os vascaínos dizem que o Evander é soneca. Resta saber se ele mudou, porque bom jogador ele é, né? O problema é que estão pedindo muito dinheiro pelo Evander. Ele vale isso tudo? Eu acredito que não. A diretoria do Flamengo acredita que sim.
O departamento de scout do clube entende que sim, o Tite aprova o nome e eles querem a contratação do Evander. O meu medo é esse valor da proposta acima dos 30 milhões de reais, embora aqui no futebol também, 30 milhões de reais, né, cara? Hoje 34 milhões, na verdade 34 milhões na cotação atual, 7 milhões de dólares é o que o Flamengo quer pagar no Evander. Então o Flamengo oficializou a proposta entre 60% a 70% dos direitos. O Globo Esporte não crava. A informação há 5 dias trazida pelo Júlio Miguel Neto. Ele é bom jogador, o meu medo é como vai se adaptar, até por avaliações antigas de clubes anteriores, como ele vai se adaptar ao Flamengo. E a outra questão, declarou que era Vasco, torcedor fanático do Vasco, né? O pai dele é um antigo conhecido do Flamengo, porque já negociou Wagner Love, Flabarra, nada que a gente possa dizer, não, o Flamengo vai negociar o quê? Com desconhecidos? Não, é normal. Agora, a questão é a preocupação. Será que o Evander aguenta a pressão de jogar com a camisa do Flamengo, caso o negócio seja concluído? Aguenta essa pressão de já ter falado que é Vasco, e aí vai ter brincadeirinha? Óbvio que vai ter, né? Então o cara falou que não jogaria em rival do Vasco, mas beleza, estamos repatriando o cara e estamos colocando o manto sagrado nele. Agora, eu sempre falei que eu não sou muito a favor. Por exemplo, o Luiz Henrique também lá, o tricolor, que não jogaria no Flamengo. E tudo. O Scarpa, a gente trazia as notícias aqui, mas, por exemplo, eu sempre fui contra o Scarpa. Não gosto. Acho que o cara já deixou claro várias vezes que não gosta do Flamengo. Então, eu tenho minhas ressalvas. Mas se o Flamengo contratar, óbvio que a gente vai torcer. Óbvio que a gente quer o melhor. Óbvio que eu espero que seja o Evander, né, que tá brilhando lá na MLS. Não é parâmetro, né, com o futebol brasileiro, MLS e Dinamarca, mas tudo bem. Se ele jogar e se superar como está fazendo lá, eu acredito que possa ter sucesso aqui. O Luiz Araújo estava bem lá e está bem aqui, então, né, chegou, tá inclusive com a camisa 7. A gente tem aí o Flamengo negociando o Peterson, negociando o Verton e negociando o Santos com Fortaleza, né? O Santos está assinando com Fortaleza. E aí, essa assinatura do Santos, o Flamengo negocia, tanto na questão do Santos, o Verton depois do jogo com a Portuguesa, o Peterson, o Flamengo tenta segurar esses jogadores e principalmente o Santos até o final de janeiro. Por quê? Porque o Flamengo quer que esse time, né, do Carioca, que é diferente do time, o Flamengo vai viajar com o elenco inteiro para lá, time principal e reserva lá para os Estados Unidos. É a garotada que vai jogar o início do Carioca. E o Flamengo quer que o Santos jogue o início do Carioca também antes de ir para Fortaleza. Então tudo isso está sendo negociado. E aí, teve jornalista aí, né, falando que o Flamengo, o Guilherme Silva, né, orçamento bilionário e planejamento amador. Flamengo com dificuldade para fechar elencos dos jogos no Brasil e nos... Caraca, meu amigo, não tem dificuldade nenhuma para o Flamengo fechar o elenco. O Flamengo só está pedindo que quem está sendo negociado fique até o final de janeiro. Senão o Flamengo vai ter que esperar até o meio do ano para negociar depois. Parece que é difícil de entender, meu parceiro. O Flamengo está pedindo para o Santos, porque é mais experiente, ficar para os primeiros jogos do Carioca. Será que é difícil de entender? Porque o Flamengo está levando titular e reserva para os Estados Unidos. Os caras fazem de tudo para atacar o Flamengo, para criticar o Flamengo. Tem momento para criticar, mas tem momento que também é sacanagem, né? Segundo a página Transferliga MX, né, que é México, o Monterrey do México iniciou conversas com o staff de Everton Cebolinha, tá? A ideia do clube mexicano é tentar a contratação do atacante de 27 anos, convencendo-o, oferecendo um salário maior que o atual no Flamengo. O Flamengo, por sua vez, já teria deixado claro que não pretende liberar o atacante por menos de 14 milhões de dólares, cerca de 68,5 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo quer, pelo menos, para aceitar, sentar para conversar, 68 milhões de reais na cotação atual. Com informações importantes e polêmica, porque ontem à noite, quase meia-noite, trouxemos uma informação envolvendo um jogador que tem 20 anos, está se destacando na Copinha, nesse início de Copinha de 2024, que será utilizado no começo do Campeonato Carioca, e o Flamengo negociando esse jogador por um valor que a torcida do Flamengo está revoltada. E nós vamos explicar o porquê dessa revolta,
O valor de fato chama atenção, muito pequeno ali, baixo o valor da opção de compra, mas eu fui buscar entender com as pessoas envolvidas nessa negociação o porquê do valor ser tão baixo. E a gente vai trazer para vocês aqui, já vou logo adiantar que jogador é esse, é o Verton, atacante, tá? De 20 anos, que tem multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros, mas pode ser vendido por bem menos que isso, mas bem menos mesmo. Agora temos saídas, prováveis saídas aí. Vamos lá. É o seguinte, Peterson está na mira do Atlético Paranaense, o Flamengo está negociando. Essa informação eu trouxe com a minha colega que acompanha o dia a dia do Atlético Paranaense ainda ontem, Monique Vilela, minha parceirona, minha amiga. Um beijo, Monique. E a gente apurou junto aí que o Atlético Paranaense conversa com o Flamengo para acertar a contratação desse jogador por empréstimo com opção de compra. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026, está em seu último ano de sub-20, ou seja, vai ter que ir para o profissional em breve, só que no profissional ele não vai ter espaço. Eu considero uma boa o empréstimo dele para o Atlético Paranaense, lembrando que o Atlético Paranaense sabe utilizar jovens jogadores, é um clube que tem uma estrutura, salário em dia, eu acho que lá ele pode progredir, evoluir na carreira, seria uma boa. Mas o Furacão e o Fla estão negociando o valor da opção de compra, tá bom? E também quando o jogador seria liberado para se apresentar ao Furacão, porque o Flamengo quer ter esse jogador nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que é quando o time profissional estará nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada e amistosos contra o Orlando City e outras equipes. E as negociações estão caminhando bem. Há um otimismo de todas as partes para que o negócio seja feito e eu considero um bom negócio. Agora vamos falar sobre a polêmica do dia, na verdade da noite, porque a gente trouxe essa informação quase meia-noite lá no Twitter, @VeneCasagrande, no meu Instagram, @VeneCasagrande, e o negócio bombou, a torcida do Flamengo revoltada, indignada, que é sobre o Verton, tá? Jogador que está se destacando aí na Copinha, tá? Em 2 jogos, 2 gols, 1 assistência, está indo muito bem na Copinha e também fará parte do time que vai iniciar o Campeonato Carioca 2024. O Verton tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, multa rescisória avaliada em 70 milhões de euros, ou seja, mais de 300 milhões de reais. Porém, apuramos e trouxemos com exclusividade que o Flamengo está emprestando o Verton ao Santa Clara de Portugal. E apuramos também os detalhes dessa negociação. Empréstimo de 18 meses, a opção de compra, ou seja, para ele ser emprestado por 18 meses, ele vai renovar o contrato dele com o Flamengo, obviamente. A opção de compra avaliada, prestem atenção, não é fake news, nem estou falando errado. 1 milhão de euros, 1 milhão de euros dá em torno de 5 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do atleta. Flamengo, caso ele seja comprado pelo Santa Clara, Flamengo mantém 30%. E aí, galera, eu, depois dessa revolta toda dos torcedores, o que é uma revolta, entre aspas, aceitável, todo mundo reclamando, indignado, eu fui buscar entender o porquê dessa negociação. E aí eu preciso trazer o outro lado da moeda. O meu papel como jornalista é esse, é apurar. E aí eu fui apurar com todos os lados envolvidos. E me explicaram o seguinte: Vene, para e pensa. Não é o Flamengo que estabelece o valor de mercado de um jogador, não é o jogador que estabelece o valor de mercado dele, não são os empresários que estabelecem o valor de mercado, é o mercado que estabelece o valor desse atleta. E até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta, financeiramente falando, boa e melhor do que essa. O mercado não quer o Verton, é basicamente assim. E aí o Flamengo ia perder esse jogador de graça, porque o contrato dele iria até dezembro de 2024. Ia chegar no meio do ano, o Flamengo poderia perder, porque ele poderia assinar um pré-contrato com uma outra equipe. Só para vocês terem noção, dias atrás o Flamengo recebeu uma proposta, e o jogador também, do Red Bull Bragantino B. Nem é o Red Bull Bragantino A, é o Red Bull Bragantino B, uma proposta salarial baixa também. Então, o Flamengo, entre aspas, nada pôde fazer. Os empresários conversaram com o jogador e falaram: cara, é isso, não tem nada melhor que isso. Se você performar, você será comprado pelo Santa Clara e aí você pode seguir sua carreira na Europa. Mas não teve nada melhor do que aquilo. Nada. E é por isso que o Flamengo fez essa transação. Muita gente reclamando, mas é por isso. A verdade é essa. Não teve nada melhor. E o jogador, ele vai se apresentar depois das primeiras rodadas
depois das primeiras rodadas do Campeonato Carioca, tá bom? Enfim, é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido. Para finalizar nosso vídeo, Evander, o Flamengo está tentando comprar 65% dos direitos econômicos desse jogador por valores que chamam muito a atenção. Na minha opinião, não faz o menor sentido o Flamengo correr tanto atrás desse jogador, e eu quero a opinião de vocês. São valores que podem ultrapassar 40 milhões de reais por 65% do Evander, que não tem o menor percentual, nem 1% de revenda futura. Obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Créditos aos canais Flá TV, Vene Casagrande e Paparazzo Rubro Negro. Grande abraço e até a próxima!